Olá, meu querido, minha querida. É sempre um privilégio podermos estar nos dirigindo aos nossos amados irmãos, nesse momento em que nós não estamos podendo nos aproximar, nós utilizamos desse mecanismo, dessa tecnologia que nos leva até você. Essa semana nós estamos iniciando uma série de devocionais que fala a respeito das 7 palavras da cruz, nesta semana de Páscoa. E eu gostaria de começar hoje falando a respeito da primeira frase que Cristo, ao ser crucificado, proferiu na cruz do Calvário. Ela se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, no versículo 34, na parte A do versículo, que diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E de fato, naquele momento em que Cristo estava sendo crucificado, naqueles dias que precederam a sua crucificação, a gente consegue observar que pessoas falaram o que não entendiam ou fizeram o que não entendiam. E eu gostaria de falar com você a respeito de uma palavra falada pelo sumo sacerdote Caifás, que está lá no Evangelho de João, capítulo 11, no versículo 50. E ele falou uma frase bastante interessante, que diz: importa que um homem morra para que não pereça toda uma nação. E sem saber, ele estava falando a verdade. Importava que Cristo morresse, para que eu, para que você, para que toda uma nação não viesse perecer. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E Cristo veio para nos perdoar. Ainda existe uma outra palavra que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 27 e 25, que era quando Pôncio Pilatos, tomando alguma atitude, fazendo alguma coisa no sentido de livrar Cristo daquela condenação, ele falou: olha, eu estou limpo do sangue desse inocente. Então o povo inteiro num coro só falou: que o sangue dele recaia sobre nós e sobre nossos filhos. Eles falaram aquilo também, irmãos, sem entender, porque de fato é o sangue de Cristo recaído sobre nós, o sangue do Cordeiro, no qual nós fomos lavados, é que nos perdoa do pecado. Nós precisamos sim pedir que o sangue de Cristo recaia sobre nós, sobre toda a nossa descendência, como símbolo não de maldição, mas como símbolo de salvação. E o primeiro ato de Cristo ao ser crucificado foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A nação de Israel estava naquele momento, como o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, como que cegada, e não entendia as atitudes que estava tomando. A obra redentora de Cristo não podia ser consumada sem a liberação total e irrestrita do perdão. O estar consumado não teria validade se antes ele não falasse: Pai, perdoa-lhes, porque o sacrifício de Cristo tem como finalidade principal não somente a nossa salvação, mas primeiramente o perdão dos nossos pecados. E como disse de maneira profética o sumo sacerdote Caifás, que importasse que o homem morresse para que não perecesse todo o povo. Isso de fato aconteceu e nós podemos ter acesso ao perdão dado por Deus, porque antes, se nós tínhamos nos rebelado contra o Senhor através do sacrifício de Cristo, naquela cruz, naquele dia, pelo pedido de perdão, que jamais um pai deixaria de atender ao pedido do filho, principalmente um pedido como esse, de Pai, perdoa-lhes porque não fazem o que fazem, não sabem o que fazem. Eu creio, irmãos, firmemente, de que inclusive aquelas pessoas receberam o perdão de Cristo por aquilo que fizeram. Se foram condenados, foram por causa dos seus outros pecados, porque naquele momento o Cristo foi intercessor. A Bíblia diz no livro de Isaías 53, 12, que ele intercedeu pelos seus agressores. E como também profeticamente disse o povo, que o sangue de Cristo, que nos perdoa, que nos purifica, que nos dá uma nova vida,
recaia sobre nós e nossos filhos, ele possa recair nesse momento de dificuldade sobre a nação brasileira, que ele possa recair nesse momento de dificuldade sobre os países que estão passando por problemas seríssimos por causa dessa pandemia, que o sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado, possa levar também as nossas enfermidades, as nossas dificuldades. Que o perdão do Senhor possa ser recebido por mim e por você, que possamos nos sentir perdoados. Irmãos, não duvide de maneira nenhuma do poder do perdão de Deus. Muitas vezes nós cometemos falhas e cometemos erros e achamos que por isso o Senhor não tem condição de nos perdoar. Não vamos baratear a obra da cruz. Ele fez isso para nós, de graça, pela sua graça e pelo seu amor. O perdão de Cristo está disponível para cada vez que nos arrependermos, sermos perdoados por Ele. Que Deus possa te abençoar, que essa semana, a semana que precede a Páscoa, possa ser uma semana de bênçãos e de reflexão na sua vida. Que o sangue de Cristo, que nos perdoa de todos os pecados, possa ser a presença significante no teu coração. Que o Senhor nos abençoe. Eu gostaria de orar com você nesse momento e que possamos em breve estar juntos. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo teu perdão. De fato, muitas vezes nós não sabemos o que fazemos, Pai, mas o teu perdão ainda assim nos alcança, Pai. A tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor infinito de um Pai amoroso nos alcança, Pai. Que o Senhor possa estar nesse momento falando ao coração daquele que me ouve. Que se ele, Pai, necessita de perdão, que ele possa pedir e ter a certeza de que o Senhor é galardoador em perdoar, que o Senhor é benevolente, compassivo, misericordioso, que o Senhor, através do sangue de Cristo, nos perdoa de todos os pecados. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Dai-nos uma semana abençoada na Tua presença. É o que nós te pedimos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém.